Então, minha gente, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui mais alguns minutos nós estaremos iniciando os trabalhos propriamente ditos. Então, nós vamos aproveitar esses momentos, né, que precedem, para nós não roubarmos o tempo ao trabalho, para fazermos alguns avisos e prestarmos alguns esclarecimentos. Então, nós estamos nesse período de carnaval, com essa atividade dos seminários. Ontem tivemos um seminário a respeito da vida de Eurípides Barçanufo. Hoje vamos conversar sobre as viagens de Paulo. Esse trabalho em cima do livro Paulo e Estevão é o segundo seminário que nós fazemos com base nessa obra. Ano que vem continuaremos falando sobre as epístolas de Paulo. Em 2019 nós vamos falar sobre as personagens secundárias do Evangelho, de forma que já existe uma programação para os próximos anos. As coisas precisam ser feitas com antecedência, para nós podermos fazer de forma útil, né? Ou mais útil. E amanhã teremos um estudo baseado no filme de animação, que é o Divertidamente, onde faremos uma avaliação de algumas cenas, né? Veremos algumas cenas e faremos algumas considerações do ponto de vista da neurociência, mas particularmente o que diz respeito às correlações que nós podemos estabelecer com os ensinos espíritas. Então, há muito material para nós utilizarmos. E, por fim, na terça-feira, teremos o seminário sobre o livro Libertação, obra de André Luiz, através de Chico Xavier, uma obra muito reveladora dos aspectos da vida no mundo espiritual e, particularmente, da inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, que é algo importante para nós termos essa consciência. Então, por que nós estamos aqui hoje? E por que nós estamos nesses dias? Algumas escolas costumam fazer retiros no carnaval. O retiro nos dá a impressão de nós estarmos fugindo a alguma coisa que nós abominamos, né? Não é exatamente essa a nossa finalidade aqui. Nós percebemos que temos ao longo do ano, né, um trabalho, pouco tempo para meditarmos. E no Brasil nós temos essa oportunidade de termos um feriado prolongado, 4 dias, em que nós podemos aproveitar, dar um bom aproveitamento ao tempo para nos prepararmos para o ano que virá, né? Então, na nossa casa espírita, por exemplo, nosso ano social começa em março. É preciso nós termos um momento de meditação, e esses dias são muito apropriados para isso. Então, nós podemos dar um fim útil a esse período que nós temos. E nós estávamos pensando como falar isso, e foi muito bom, porque na preparação para o nosso seminário de hoje, lemos uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma mensagem que com muita frequência cai para mim, chamada Zelo Próprio, e que fala que, com relação ao nosso corpo, nós precisamos tomar cuidados com ele, né? Precisamos encontrar naquelas reentrâncias onde é que tem a sujeirinha para a gente tirar, porque senão aquelas sujidades elas se acumulam e geram enfermidades. Se até com relação ao corpo físico, que é passageiro, nós precisamos ter esse cuidado, quanto mais nós precisamos ter esse cuidado com o espírito, né? Porque nós, nas nossas lutas, nós temos acumulado luzes, mas nós não podemos perder à toa, desperdiçar isso que temos acumulado com esse exercício. Outras pessoas
aproveitam esse momento para outras finalidades. E nós, muitas vezes, nos compadecemos disso. Então, essas nossas reuniões têm por propósito permitir que tenhamos um momento de meditação, um momento para sairmos daquela correria do dia a dia e podermos realmente nos aprimorar do ponto de vista da nossa saúde espiritual, da nossa higiene espiritual. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a espiritualidade tem uma grande preocupação com esse período do Carnaval, porque muitas pessoas que levam uma vida digna ao longo do ano, nesse período abrem a guarda e deixam de lado aquela vigilância necessária. E com isso se estabelecem mais facilmente as relações infelizes com o mundo espiritual. Para evitar verdadeiras tragédias que podem acontecer por causa disso, os espíritos benfeitores, eles trazem uma parcela desses espíritos desencarnados envolvidos nessas atividades desse período, e mesmo a contragosto deles, os internam temporariamente em determinados locais. Algumas casas espíritas, inclusive, são reservadas para isso. Então, muitos deles, nós temos notícias, estão por aqui, participando dessa nossa atividade, né? Então, nem sempre, ou a maioria, não vem de boa vontade, vem constrangido, mas é uma oportunidade que tem de receberem um estímulo positivo, né? E é assim que Jesus atua em todos nós, né? Todos os personagens do Evangelho foram homens com as suas dificuldades, com as suas lutas, e que foram modificados pela ação de Jesus, né? Os espíritos que estavam prontos não ficaram no trabalho, né? Estevão deu a sua parcela, foi-se. Abigail, Lívia, eram espíritos prontos, né? Os que ficaram, mesmo entre os apóstolos, eram aqueles que precisavam da renovação. E Jesus promoveu essa renovação em cada um deles. Então é para isso que nós estamos aqui hoje, né? Para nossa higiene espiritual nesses dias, e para nós colaborarmos também com outros tantos que precisam, né, receber esse convite e aqui estarem conosco. E nós queremos então envolver a esses irmãos para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Então, todos pudemos ver ontem, né, a inspiração dos nossos amigos que aqui trouxeram os estudos. Isso é um motivo de imensa alegria para nós, né? Mas não é um momento de engrandecimento de qualquer pessoa, né? Qualquer personalismo será sempre prejudicial. Nós estamos aqui como instrumentos da espiritualidade maior para proporcionar então esses benefícios. E hoje vamos falar de Paulo de Tarso. Nós possamos nos colocar então em condição para tirarmos o máximo de proveito e auxiliarmos a psicosfera da nossa terra nesse período tão difícil. Nós vamos pedir então a Elaine, a Carla, que faça a leitura da nossa mensagem para a preparação do ambiente. Elaine vai fazer a nossa prece e logo em seguida passaremos então ao nosso seminário. Que todos sejam muito bem-vindos e que desde já possamos nos conservar em ligação com o mais alto para o nosso próprio benefício e o benefício de todos aqueles que aqui se encontram no plano espiritual e também para a nossa terra.
Bom dia a todos. Todo mundo está me ouvindo bem? Então, nós vamos ler a página do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 7, que tem o título Melhorar para Progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio os dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser recorre às águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema elusivo, a capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada da queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta alcançada. Não quer funcionar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à ambição e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos sinos jazem abertos a todos aqueles que se dispõem à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Vamos à prece. Querido Deus, querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa encarnação. Obrigada, Senhor, por todas as possibilidades de renovação. Esteja conosco, Mestre amado, em nossa jornada, nos ajudando a caminhar. Nos abençoe, Mestre, durante esses dias de estudo. Abençoe todas as pessoas que se encontram perdidas na ilusão da carne. Abençoe, Senhor, e proteja todos os polos de Comerge que abrigam os nossos jovens nesses dias de carnaval. Abençoe os polos de ANEF que recebem as famílias. Esteja, Senhor, com todos que se encontram ligados a esse trabalho, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos estar unidos em um só pensamento, que é em Ti. Nos proteja e abençoe. Abençoe, Senhor, todos aqueles que se encontram sofrendo, perdidos, sem o consolo. Mesmo, Senhor, aqueles que ainda não perceberam. Esteja conosco durante todo o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre as viagens de Paulo. E como vocês perceberam, nós somos uma dupla, Carla e Elaine. Eita, que o microfone está difícil hoje. Somos uma dupla, inimigas do ritmo, em que Carla canta e eu peço desculpas, tá? Não, brincadeira, ninguém vai cantar, não. Nós vamos falar sobre a primeira viagem de Paulo, depois vem a Moara e o Maurício, a dupla MN. Vamos falar sobre a segunda viagem de Paulo. Depois vem o Renato e o Rodrigo,
a dupla RR. Eles vão falar sobre a terceira viagem de Paulo e depois vem o Jânio fechando com a quarta viagem de Paulo. Okay? Paulo, que todos sabem, né, era Saulo e que depois trocou seu nome para Paulo. Mas vamos falar Paulo aqui, tá bom? Então, se a gente falar Saulo e Paulo, nos perdoe que acontece. Então, antes da gente... Maurício, não. Então, antes da gente começar a primeira viagem de Paulo, de fato, a gente vai fazer um mini flashback, né, do que aconteceu. E quem estava aqui no ano passado, né, estamos começando hoje a segunda temporada da de Paulo, né, a gente começou ano passado. É como uma série mesmo, né? No ano passado a gente fez a primeira parte do livro, agora estamos indo para a segunda parte do livro, e ano que vem nós temos as epístolas. Na verdade, esse livro ele é tão profundo que dá para trabalhar uma vida inteira. Você lê de novo, aí você vê coisas que você não tinha visto. É um livro maravilhoso, é a obra-prima mediúnica. Então... E aí Abigail trouxe aquele roteiro, né, para ele, um roteiro que ele deveria seguir. Então, como Carla, né, nos contou dessa parte da vida de Paulo, realmente, quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele teve toda a sua vida modificada, né? Ele deixou todas as suas certezas, tudo que ele achava que era importante na vida para trás, e ele se renovou mesmo, se transformou em um novo homem. Só que nisso ele também sofreu muito. Tinha muitas dores morais e também o corpo físico sofria, né? Ele estava adoentado por muitas coisas que ele passou, que a gente comentou no passado, mas eu aposto aqui que a maioria já leu o livro, né? E quem não leu, né, estão convidados a ler, que é um livro realmente maravilhoso. Então, ele, nesse momento de dor, o que ele pensa? Vou voltar para casa, né? Vou voltar para o aconchego da minha família. Só que, quando ele chega na sua cidade natal, ele descobre que a sua mãe havia desencarnado de desgosto. Todos os seus amigos viraram as costas para ele, chamavam ele de louco, que eles preferiam pensar que Paulo era louco do que imaginar que ele era um traidor do seu povo, traidor de sua fé. Então, Paulo sofreu muitas humilhações. E quando ele chegou em casa, o seu pai também lhe virou as costas, porque não entendia, ele não compreendia o que estava acontecendo com seu filho. Então, ele expulsou Paulo de casa e o deserdou. Mas ele amava muito aquele filho. Então, no último momento, ele deu uma bolsa com uma quantidade razoável de dinheiro. Paulo estava muito abatido, né? E aí ele se afastou um pouco da cidade de Tarso para pensar. E foi até um campo, onde ele deitou sob as estrelas e teve essa visão que Carla contou. Ele encontrou os irmãos, a Abigail e Estevão. E esse encontro renovou suas forças e Abigail aproveitou e deu um roteiro que acompanhou Paulo em toda a sua jornada, em toda a sua encarnação. Ela disse para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. E foi isso que ele fez durante toda a sua vida.
Na manhã seguinte dessa visão, ele já começou a colocar em prática o plano de Abigail e pegou o dinheiro que o pai lhe deu e comprou um tear, porque era um hábito, né? Na época, todos tinham que aprender um ofício, e esse foi o ofício que ele aprendeu quando criança. Ele comprou um tear e ele virou um tecelão. E aí ele nos mostrou a importância do trabalho, ele nos deu o exemplo do trabalho. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que agora era o seu traço dominante. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Então, durante 3 anos, esse solitário tecelão exemplificou a humildade e o trabalho, esperando que Deus o convocasse para trabalhar em sua seara, com muita humildade. Ele sabia que ainda estava no processo de aprimoramento íntimo e esperou, assim também como Abigail havia lhe dito, espera. Ele esperou pacientemente e é como Joana de Ângeles nos diz: considere o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, o trabalho não só nos ocupa a mente ociosa e o corpo inerte, ele faz a energia circular. O trabalho nos traz disciplina. O trabalho também, ele é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E aí, na questão 676, Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, Paulo deixou o seu trabalho de rabino, ele era um rabino, e virou um tecelão. Para muitos, essa situação era digna de pena, de humilhação. Ele, que era um homem das palavras bonitas, dominava a hermenêutica, era um homem inteligente, e de repente ele começou um trabalho braçal. As pessoas não entendiam aquilo e realmente achavam que era uma humilhação para um homem tão poderoso e admirado. Só que para Paulo, ele tinha a consciência dos seus erros e da necessidade de se transformar. E o trabalho duro na tecelagem era o que ele necessitava para encontrar o equilíbrio. E é o que os Espíritos nos dizem, Foi o que Paulo nos exemplificou. Durante os anos que se seguiram, ele deu o exemplo do trabalho, exatamente como Abigail havia lhe recomendado. Ela disse: ama. E então ele levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Ela disse: trabalha. Para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Ela recomendou: espera. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. E ela falou: perdoa. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, procurava esquecer a incompreensão alheia com um perdão sincero. Então, durante esses 3 anos, ele mergulhou no planejamento de Abigail. Foi praticamente um trabalho terapêutico, Quando, enfim, ele estava pronto, o mestre o convocou para a sua seara. Carla? Exatamente. Durante esse período, ele foi cultivando, conforme Emmanuel falou lá na página que a gente viu no início, ele foi cultivando os talentos que ele recebeu. Desde antes de reencarnar, ele recebeu esses talentos e ao longo da encarnação dele, desde a infância, ele foi cultivando
no estudo, né, no trabalho com o corpo, né, deixando o corpo dele bem resistente, né, porque mais para frente a gente vai ver que foi necessário, né, que ele tivesse toda essa resistência física. Ele era um atleta. Ele era um atleta, né, para aguentar o que estava por vir, né, na missão da vida dele. Então ele foi aos pouquinhos, né, trabalhando aqueles talentos dele com calma, estudando, né, trabalhando, conforme Emmanuel falou, porque estava chegando o momento em que ele ia ter que multiplicar, de fato, esses talentos que ele recebeu. E aí, quando ele estava pronto, chegou, enfim, aquele chamado do mestre, né? Através da figura de Barnabé. Barnabé foi até Paulo e pediu ajuda para a igreja de Antioquia. Que, na verdade, a cidade de Antioquia, né, era um dos maiores centros operários. Então, não faltava custeio para as obras. Né? E lá, alguns discípulos que vieram de Jerusalém fundaram essa igreja, né, com consentimento de Pedro. E Pedro deixou a cargo de Barnabé essa igreja, né, e pediu que ele contasse com o auxílio de Paulo para ajudar ele na questão espiritual da igreja, né, porque em Antioquia, não que eles fossem ricos, né, não era nem essa a questão. Eles eram organizados e tinham boa vontade. Exatamente. E eles conseguiam custear as obras necessárias e tinham sempre o recurso para atender às necessidades daquela igreja. Só que faltava um pouco mais de conhecimento na área espiritual, né? As pessoas precisavam estudar mais, conhecer mais tanto as antigas escrituras como o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. E por esse motivo, Pedro aconselhou Barnabé a enviar uma mensagem a Paulo convidando para ajudar ele nessa empreitada. E Paulo, mediante o convite, ele prontamente aceitou, né, porque percebia que ali era uma chance, né, para ele começar de fato o seu trabalho no caminho do Cristo. Então Barnabé expôs o elevado plano da igreja que lhe reclamava um concurso fraterno, o desdobramento dos serviços, a colaboração constante de que poderia dispor para a construção das obras de Jesus. Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados, que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa de iluminação intelectual. E para a tarefa em questão, Paulo era, de fato, a pessoa mais aconselhada por ter sido doutor da lei, então ele conhecia profundamente as antigas escrituras e ia fazer, com certeza, um bom trabalho ali junto a Barnabé. E ele aceitou, e eles foram para Antioquia, para a igreja de Antioquia, que Emmanuel nos conta que, acho que pelo caráter de união, de organização, aconteciam prodígios naquela igreja, mediúnicos, era um lugar muito abençoado. E Paulo cresceu muito e também ajudou essa igreja de Antioquia a crescer também. Até que chegou até a Antioquia um médico chamado Lucas. Chegou à igreja de Antioquia um médico muito jovem de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja, animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial em Saulo. Eles construíram uma forte amizade. Então, eles ficaram amigos de cara, sabe? E eles tinham essa admiração mútua e um grande respeito pelo outro. E a amizade de Lucas foi muito importante para Paulo. Lucas ficou ao lado dele até o final, né, da sua encarnação. Só que aí Lucas, chegou o momento dele ir embora. Ele precisava deixar Antioquia. Porém, antes de partir, sugeriu que mudassem o nome de Caminho para Cristãos. Então, veio daí, porque antigamente eles eram chamados homens do caminho, né? Não tinha essa denominação de cristãos, até que Lucas, muito inspirado, deu essa ideia. Ele disse: pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes estradas de todos os matizes.
O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com seus ensinos. Perfeito, né? Porque quando a gente se denomina cristãos, primeiro que vem a força do nome, a força da presença de Cristo, e também não tem dúvidas, né? Nós seguimos os ensinamentos do Mestre, onde caminho poderia seguir para uma outra direção e poderiam ter outros significados. Quando se dá o nome de cristão e o cristianismo, a gente deixa bem claro do que se trata. Não, porque só para encerrar, que Paulo percebeu naquele momento o que Lucas tinha por dentro, que ele tinha uma vocação que estava começando a aflorar. E aí depois, mais para frente, nas outras viagens, vocês vão ouvir disso, né? Que Paulo convida a seguir com ele nessas viagens. Então, em Antioquia, estava tudo transcorrendo muito bem, a igreja caminhava bem, todos estavam mais empenhados nos estudos, né? E as reuniões sempre tinham manifestações, onde os irmãos manifestavam o Espírito Santo. Eram manifestações mediúnicas, na verdade, né? E em uma dessas manifestações, tinha um homem chamado Ágabo, que ele recebeu uma mensagem, dizendo que Jerusalém passaria por grandes dificuldades, né? E todos ficaram pensativos, né, em relação àquela mensagem. E com o tempo, alguns meses depois, a mensagem, né, veio à tona, né, e realmente a cidade de Jerusalém começou a passar por dificuldades, os cristãos começaram a sofrer perseguições mais severas por conta do imperador Herodes Agripa, que não gostava dos cristãos. Então eles estavam perseguindo os cristãos. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas da igreja de Jerusalém. E Pedro, então, solicitou socorro à igreja de Antioquia. E Barnabé e Paulo foram até lá e ficaram sabendo que Tiago, filho de Zebedeu, havia sido executado. E Pedro, quando foi até as autoridades solicitar o corpo de Tiago para fazer, né, o devido sepultamento, ele acabou sendo preso também. Então, quando Paulo e Barnabé chegaram à igreja de Jerusalém, viram que muitas mudanças haviam acontecido e que agora a igreja estava a cargo do outro Tiago, filho de Alfeu. E ele tinha feito algumas mudanças na igreja de Jerusalém, que quando Paulo viu, achou um pouco estranho, né? Como as coisas estavam transcorrendo e como a atividade evangélica estava um pouco diferente do que costumava ser com Pedro. E isso trouxe a ele ele ficou apreensivo em relação ao futuro do cristianismo. E aí foi aí que surgiu, né? Foi daí que vieram os objetivos dessa primeira viagem. Por ele ficar apreensivo em relação ao futuro do cristianismo, que ele pensou, Tiago foi morto, Pedro está preso, né? E as condições aqui na igreja não são as que a gente observava antigamente, né? O evangelho não está sendo estudado como era antigamente. Então ele temia que o cristianismo começasse a se perder por isso. Então ele achou que algo deveria ser feito. Então ele sugeriu a Barnabé, né, ele recebeu uma intuição da espiritualidade, falou a Barnabé, tem uma ideia que parece vir de mais alto. Então ele contou a Barnabé a ideia de fazer uma viagem para disseminar, para espalhar as luzes do cristianismo, né, aos gentios, aqueles que ainda não conheciam o evangelho. Ele queria expandir o evangelho, tirar só daquele círculo do judaísmo onde estava concentrado. Ele entendia que Jesus não era apenas para aquele povo, Jesus veio para todos nós. Então, esse sentimento tomava conta dele. Foi daí que ele teve essa ideia, né? Ele foi inspirado a percorrer, né, levando o evangelho. É importante lembrar que isso tem praticamente 2000 anos. É um outro tempo, é uma outra maneira de viver, de entender as coisas. Não tinha WhatsApp, não tinha celular. Quando você precisava falar com alguém, você tinha que andar quilômetros só para entregar uma correspondência ou dar um recado.
é complicado a gente pensar nisso hoje em dia, né? Que a gente vive num mundo globalizado, em que estamos todos conectados, mas era uma outra maneira de viver. Cada cidade tinha as suas crenças muito próprias, a sua maneira de entender o mundo. Então, a cada lugar que ele visitava, era uma nova constituição, uma nova maneira de enxergar o mundo. Então, era um desafio. E ele andou, e ele naufragou também. Então, ele passou por diversos desafios ao longo dessas viagens, né? Se não fossem todos esses desafios, todo esse trabalho que Paulo teve, talvez a gente nem estivesse aqui hoje. Sim, porque esse esforço dele de propagar o cristianismo para os gentios, né, que ampliou o evangelho. Senão, talvez, não digo, acho que não, né? Jesus encontraria um outro meio. É uma questão dramática. Não, mas realmente foi através de Paulo. Mas é óbvio que Jesus encontraria um outro meio de fazer a obra acontecer. Mas foi através dele que aconteceu, né? Que nós estamos aqui e conhecemos o Cristo. Então, os Espíritos recomendam a missão apostólica, né? Porque quando Paulo deu a sugestão a Barnabé ficou um pouco apreensivo, pensando, está passando por cima da autoridade de Pedro, né? Mas aí Paulo, conversando com ele, convenceu ele, disse que não, certamente não era essa a intenção dele, que a intenção era a melhor possível. Mas que ainda assim, Barnabé precisaria conversar com os anciãos da igreja de Antioquia, para saber se eles teriam de fato a permissão de fazer essa viagem. E após a reunião, né, com os motivos que eles fizeram a exposição sobre essa viagem, os anciãos consentiram, né? E então Barnabé expôs à comunidade o problema e todos se convenceram de que, se prevalecesse a apatia das igrejas, o cristianismo estaria condenado a desaparecer em breve. E à noite, na hora da prece habitual, fez-se ouvir mais uma vez a voz dos Espíritos, recomendando que Barnabé e Paulo fossem destacados para a evangelização dos gentios. Então, em mais uma manifestação mediúnica, né, num momento de prece, eles tiveram ali a confirmação que, de fato, essa viagem tinha o amparo da espiritualidade. Paulo entendia o momento grandioso, né, que ele vivia. E Paulo ansiava por Jesus, né? Quando ele recebeu essa mensagem dos Espíritos, confirmando que ele deveria fazer essa viagem, ele se sentiu chegando ao fim do seu estágio como obreiro do Cristo. Agora ele se sentia realmente um servidor do Cristo. Ele sentia que Jesus chamava por ele para realizar esse trabalho. Ele entendia que ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhamos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Paulo entendia isso. Ele foi e é um verdadeiro obreiro do Senhor. Então, quando Emmanuel nos traz essa obra, né, através da mediunidade maravilhosa de Chico, ele nos chama a conhecer a história de Paulo, mas não como uma figura abstrata, longe. Ele foi um homem, carne e osso. Ele andou aqui na Terra, teve suas dificuldades e venceu. Então, ele espera que a gente leia e que a gente tente colocar esses exemplos de Paulo no nosso dia a dia. Nós também possamos vir a ser obreiros do Senhor, né? E se somos, a gente possa aprimorar esse sentimento e esse bem proceder. E aí a gente vai entrar na primeira viagem. Foi um pouco longa, a gente precisou introduzir o assunto, mas a gente vai entrar agora na primeira viagem. Essas foram as cidades que Paulo percorreu. E nessas cidades ele enfrentou muitos sacrifícios e desafios, né? O regresso de João Marcos, a caminho da Antioquia, da Psídia, Paulo e Barnabé são assaltados durante a noite e ficam sem recursos. As condições de saúde, a noiva apaixonada e o monturo foram as dificuldades que a gente trouxe aqui para contar para vocês.
A gente começa falando do João Marcos, né? Quem foi João Marcos? João Marcos é o evangelista que escreveu o Evangelho lá, o Evangelho de Marcos, que a gente conhece. Esse é o João Marcos, né? E João Marcos era sobrinho de Barnabé. Paulo conheceu o João Marcos quando eles foram a Jerusalém, a pedido de Pedro, né? Naquele momento turbulento em que a igreja se encontrava, e eles se hospedaram na casa de Maria, mãe de João Marcos, e lá ela falou do desejo que ela tinha que João Marcos seguisse o caminho do Cristo, né? Então ela insistiu muito que Barnabé levasse o sobrinho junto com ele e Paulo para onde eles fossem. E na ocasião, Paulo conversou com João Marcos e perguntou a ele se era isso mesmo que ele queria, e ele titubeou um pouco, mas falou que ele queria sim seguir o caminho do Cristo, e Paulo permitiu que João Marcos o acompanhasse. Mas só que depois que eles iniciaram a viagem, logo na primeira cidade, Marcos começou a apresentar sinais de descontentamento, né? Porque não foi assim uma viagem fácil de se fazer. Eles tinham que caminhar muito, eles tinham poucos recursos, tinham que fazer o próprio alimento. Eles passariam por cidades que eram consideradas cidades ruins de se estar, com muitos ladrões, ou cidades muito pobres. E Marcos não se sentia confortável com aquela situação, né? Ele, inclusive, se sentia, às vezes, constrangido com a energia de Paulo. Então, ele começou a apresentar descontentamento, até que, por fim, na segunda cidade, né, da viagem, né, a Pafos, ele resolveu desistir, né? E Paulo ainda conversou com ele, né, falou da necessidade de seguir realmente o caminho do Cristo, mas não foi suficiente para convencê-lo, né? Então, Paulo abraçou sem alegria e falou em tom de serena advertência: Deus te abençoe e proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que desgarram têm de chegar bem por conta própria. Então, Paulo estava ali oferecendo tudo de melhor que ele podia dar para João Marcos, né, para João Marcos continuar, né, na viagem com ele, mas Marcos não estava pronto ainda para esse tipo de renúncia, né? Então, por isso que ele preferiu desistir no início, e a gente sabe que ele, de fato, ele não largou o cristianismo, né? Uhum. Ele continuou o seu caminho, mas seguindo a missão que cabia a ele, que era de escrever o Evangelho, de lidar com as letras, né? Uhum. E a gente trouxe essa página, Almas em Prova, né, que está lá no Evangelho de Emmanuel, Comentários aos Atos dos Apóstolos, em que Emmanuel fala, né, dessas pessoas que passam no nosso caminho e que não estão seguindo o caminho como nós, que nós não devemos abandoná-las, que nós devemos orar por elas, né, compreender que cada um tem a sua hora, o seu momento e o seu modo de seguir o seu caminho no bem, né, que a gente não deve se entristecer quando alguém renuncia, né, que não consegue caminhar conosco, que cada um tem o seu tempo para fazer as coisas, para atingir os seus objetivos. O importante é que se chegue lá, né? Então, devemos sempre estar com aquela pessoa, se não fisicamente, mas em pensamento, através da prece, torcendo sempre que o melhor possa acontecer com ela. Uhum. Aí, depois de se despedirem, né, de João Marcos, eles continuaram a pé. E, pela primeira vez, eles tiveram que dormir ao relento. Estavam com muitas dificuldades. Eles enfrentavam um percurso difícil, comiam frutas silvestres que eles encontravam. E aí, na segunda noite, eles conseguiram uma caverna e pararam para descansar. Aí eles começaram a conversar sobre as maravilhas de Jesus, sobre Jesus ser um príncipe e que um dia ele vai reinar sobre todos os príncipes e reis do mundo, sobre o tesouro, né? O tesouro de Jesus. Aí, de repente, 2 ladrões pulam em cima deles, né? Passa a bolsa! E aí, Paulo fala para Barnabé: Barnabé, entrega a bolsa para eles, que Deus vai nos suprir
né, a nossa necessidade no caminho. E aí Barnabé entrega a bolsa. Só que os ladrões estavam ouvindo a conversa deles. E ouviram a história de um príncipe, de um tesouro. E eles ficaram, atiçou a cobiça. Aí eles viram os pergaminhos e falaram assim, que pergaminho é esse aí? Eram os pergaminhos do Evangelho. Aí, com muita presença de espírito, Paulo chega e fala, sim, de fato, esses pergaminhos são um roteiro do imenso tesouro que nos trouxe Jesus. Ele há de reinar sobre os príncipes da terra. Quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidade. Os ladrões pularam em cima dos pergaminhos e guardaram aquilo, né, com muito carinho. Vamos ficar ricos. Aí um deles virou e falou assim, agradeçam a Deus que nós não matamos vocês. E saíram. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguia dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, glossou Paulo, cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Quer dizer, maravilhoso, né, gente? Ele não perdeu uma oportunidade de passar a boa nova. Ele passou a boa nova preso, quando estava sendo açoitado, até para os ladrões. Ele foi um homem que realmente ele não descansou. Mas e nós? A gente consegue pagar o mal com o bem? Né? Porque Paulo ali naquele momento poderia, meu Deus, tentar revidar ou reagir, mas não, ele teve uma calma e ele pensou naqueles homens como pessoas que estão presas nas ilusões. Então, teve um ato de caridade. A gente consegue fazer isso? Será que a gente já consegue? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, nós como cristãos devemos receber as ofensas, as injúrias, as ingratidões e trabalhar isso com o que a gente tem, com o conhecimento que nós temos, né? E um grande exemplo que Paulo nos deu, né? Ele poderia naquele momento reagir, mas aí ele colocaria toda aquela experiência a perder, né? Ele teve uma presença de espírito e deu esse exemplo maravilhoso do amai os vossos inimigos. E aí a gente pensa, né? Já teve uma baixa, né? João Marcos partiu, eles foram assaltados, e a gente pensa, pode piorar? Pode piorar. Eles ficaram doentes. É que os ladrões levaram as capas também. Então eles dormiam a relento com frio. Eles ficaram sem recursos, sem a roupa para se aquecer, então ficaram com frio e ficaram doentes. Então eles chegaram em Antioquia da Psídia e eles estavam bem estrupiados, assim. Tinham febre, dores pelo corpo e não tinham recursos e nem emprego. Mas o espírito estava muito bem. Muito bem. Aí a gente lembra de mais um ensinamento evangélico, que é o do jugo livre. Leve. O que eu falei? Livre. O jugo leve. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, mesmo estando doentes, debilitados, Paulo não esmoreceu. Assim que eles chegaram em Antioquia da Psídia, ele deixou Barnabé numa estalagem, que eles não tinham recursos para pagar, mas eles foram lá mesmo assim, e alugaram um quarto, e Paulo saiu, já conseguiu um emprego que não ia pagar muito, mas ia garantir, roupas novas e alimento. Então ele já começou a trabalhar mesmo com febre para garantir uma refeição, para levar para Barnabé, para eles poderem se reestabelecer e depois eles pensavam em pagar a estalagem. Mas logo em seguida, Barnabé, mesmo debilitado com febre também, ele conseguiu arrumar um emprego como oleiro e ali eles conseguiram os recursos.
eles precisariam para ficar naquela cidade, e assim puderam prosseguir. Aí tem a noiva apaixonada e o castigo dos 39 açoites. Então, nessa cidade, em Icônio, eles conheceram uma jovem de nome Tecla, né? Ela era noiva e ela ia diariamente às pregações. Ela ficou encantada com as promessas do Cristo e, sentindo extrema paixão pela figura de Paulo, acabou fanatizada, esquecendo os deveres com seu noivo e com a sua mãe. Então, Tecla não fazia mais nada. Ela não ajudava a mãe, ela não trabalhava, ela passava o dia inteiro ansiosa, esperando o momento de ir até a pregação para ouvir Paulo. Aí o noivo, né, e a mãe da moça culpavam Paulo. E Paulo, coitado, não entendia nada, ele só pensava, que menina estranha, fala umas coisas estranhas. Até que ela chegou uma certa noite depois da pregação e falou, posso falar contigo em particular? Aí Paulo falou, claro, pode falar. E ela vermelha e gaguejando, ele falou, calma, minha filha, pensa que você está na frente de um pai, pode falar. Aí ela disse, eu vos amo muito. Aí Paulo ficou super assustado e falou, eita, e agora? Aí Paulo ficou pensativo, recordou a mocidade, lembrou os sonhos que tecera ao lado de Abigail, que ele amava muito. Lembrou os sonhos, né? No minuto, seu espírito devassou um mundo de suaves e angustiosas reminiscências, e como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou, como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo, e o Mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. E fixando os olhos agora muito brilhantes na jovem que chorava, exclamou quase acrimonioso, não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado, e que se destina a morrer. Não se apaixone pela carne, né? Até porque a paixão, ela é perigosa. Bom, mas nesse momento, né, assim que ele terminou de falar isso, quem chega? O noivo. E aí a moça chega e fala na frente do noivo, eu amo, eu quero ficar com ele. E o noivo começou aquele bate-boca, e Paulo em pé, esperando que o noivo lhe dirigisse a palavra para que ele pudesse responder. Por fim, o noivo começou a ofender e ele falou assim, meu filho, o trabalho do mestre, ele é muito importante, muito grandioso, e ele tem inimigos invisíveis. E a sua noiva, ela está doente, ela está sob o efeito desses inimigos invisíveis que estão adoentando a sua mente, né? Então, você não precisa ter esse comportamento. Mas o moço não ouvia, ele também estava sob a influência desses inimigos invisíveis, né? Então, Paulo falou, eu não vou discutir. Eu falei a verdade, você entenda da maneira que você puder, e saiu. Mas não foi suficiente. O moço chamou a mãe da menina e denunciaram Paulo. E naquela mesma noite ele foi levado ao cárcere e ele recebeu o castigo dos 39 açoites. Ele ficou preso durante 5 dias e sofreu martírios enormes. Mas mesmo assim, de forma alguma, ele sentiu raiva ou nada parecido. Quando ele foi solto, né, porque os amigos intercederam por ele, ele foi solto, ele reuniu a igreja, explicou o que tinha acontecido, porque aquilo virou um escândalo na cidade, e ele falou, vamos continuar o trabalho. Mas aí explicaram para ele que naquela cidade, se a jovem fosse vista novamente com ele, ela seria levada à fogueira. Ele falou assim, não. Ele sabia que ela ia ceder, ia procurar por ele de novo, e ela ia ser morta. Ele não poderia deixar que isso acontecesse, então ele teve que deixar a cidade. Aí é como Joana de Ângeles nos diz, o amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Então, o amor, ele nos liberta, não é? E essa paixão, essa coisa carnal, os desejos físicos, eles nos aprisionam, né? Fazem nascer em nós esses sentimentos primitivos. E com certeza o que Tecla sentia por Paulo não era amor, né? Até porque não o libertou, pelo contrário, ele foi preso, ele sofreu, e mais adiante ele ainda sofreu as consequências disso, quando ele foi apedrejado e lançado ao monturo por causa desse caso. Exatamente, já se aproximando no final da viagem, né, na última cidade por onde eles passaram, em Listra, onde eles conheceram Timóteo, e Paulo estava pregando, né, as pregações estavam fazendo sucesso, né, as pessoas queriam, né, conhecer mais sobre Cristo, copiar
né, as escrituras que Paulo tinha, né, as anotações de Levi, e estava tudo correndo muito bem. Só que os judeus daquela região não estavam contentes. Então eles descobriram, né, sobre esse episódio, né, com a Tecla, com a noiva, e tudo o que aquilo causou na cidade anterior por onde eles tinham passado, e eles confabularam entre si de apedrejar Paulo, sem que ele soubesse durante uma pregação. Então Paulo estava lá pregando, as pessoas assistiram, e de repente ele recebeu uma pedrada, e outra, e ele não fez nada, ele continuou lá de pé, e ele foi apedrejado, ele perdeu os sentidos, e Timóteo estava com ele, né? Então Timóteo ficou desesperado, né, querendo ajudá-lo de alguma forma, mas tinha um rapaz chamado Gaio que não permitiu que Timóteo fosse lá. Ele falou: espera que vamos dar um jeito. Então as pessoas apedrejaram Paulo, ele ficou lá caído, né? Então esse rapaz Gaio chegou à frente e falou: levarei os despojos do bruxo, né? Ele chegou perto de Paulo, viu que Paulo ainda estava vivo, só estava desacordado, e pensou: vou fazer alguma coisa aqui para ajudar. Então a turba fez um alarido ensurdecedor, e Gaio procurou arrastar o missionário com cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos, até que, atingindo um local deserto, um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montoeira do lixo. Então Paulo foi jogado no monturo, né, num monte de lixo que ficava afastado da cidade. O latagão inclinou-se, como a verificar a morte do apedrejado, e, observando cuidadosamente quem ainda vivia, gritou: deixemo-nos aos cães, que se incumbirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. Então todos festejaram aquele acontecimento e partiram para comemorar, enquanto Paulo ficou lá, e depois Timóteo veio e ajudou ele. E foi esse momento que acho que foi o momento mais difícil, né, que Paulo encontrou, ter que ficar ali, receber aquelas pedradas e lembrar do que ele havia feito a Estevão algum tempo atrás. Foi exatamente a mesma situação. Foi apedrejado por estar pregando a palavra do Cristo, né? E aí ele entendeu, né, a postura de Estevão algum tempo atrás e procurou agir da mesma forma, sem guardar rancor daquelas pessoas, né, pensando no amor do Cristo para resistir àquele momento. E a gente trouxe uma mensagem de Sheila, que está no livro Relicário de Luz, que ela fala, né, sobre isso, suor e lágrimas, né, como o sofrimento, né, quando bem vivido, nos ajuda a resistir às atribulações da vida e seguir adiante, né. E no finalzinho da página ela fala: suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão à glória da vida eterna. Então foi exatamente isso que Paulo fez naquele momento, né? Ele resistiu, né? Ele pensou no melhor, né? Pensou no exemplo do Cristo, de Estevão, e continuou, seguiu adiante. E na introdução, né, do livro, Emmanuel nos fala, na verdade o livro inteiro nos conta que Paulo sofreu, mas ele lutou muito, gente. Ele fez das dificuldades oportunidades de redenção. Ele não foi um predestinado, né? Emmanuel nos diz que ele aproveitou as oportunidades. Ele foi um trabalhador incansável. Óbvio que ele foi preparado, mas todos nós somos preparados para enfrentarmos as tarefas, né? A cada encarnação a gente vem com o que a gente precisa, equipado com o que a gente precisa para cumprir bem o trabalho. Só que Paulo fez isso com muita excelência. Ele cumpriu muito bem a sua tarefa, né? Então, diante das dificuldades que venham, né? Porque dificuldade todo mundo tem, a gente encontra sim, né? E entendam que tudo passa. E aí Emmanuel nos diz que acalma-te, a Deus tudo é possível. Então, seja qual for a perturbação, a dificuldade que a gente venha a enfrentar, tenta entender que Deus não desampara os seus filhos de forma alguma. Ele nos deixa soltos no mundo, né? Em seguida, se acalme, respira, fique sereno, confiante, mesmo que com muito custo. Depois recorde que tudo passa, até a dor, por mais forte que seja, gente, ela passa. E principalmente não esqueça que para Deus tudo é possível.
Então, busque refúgio em Deus, não tem refúgio melhor. E venha também à Casa Espírita, né? Nós temos aqui tantas atividades, tem um atendimento fraterno, tem os estudos. Então, diante da dor, acalma e busque o conforto. Aí vocês devem estar pensando, nossa, que sofrência, né? Essa viagem só teve sofrimento, e foi apedrejado, escoteado, né? Você se apaixonou por ele, foi só coisa ruim? Não foi só coisa ruim, também teve coisas boas, né? Porque precisa ter equilíbrio, tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Não foi diferente nessa viagem de Paulo, também teve muitas bênçãos, muitas alegrias, né? A gente vai ver rapidamente algumas delas, porque se vocês quiserem saber na íntegra, vai ter que ler o livro, todo mundo. E também porque não dá tempo, porque a gente já estourou o nosso tempo. Então, nas bênçãos, a gente tem a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Não sei se vocês lembram. Na primeira parte do livro. Na primeira parte do livro, a gente tem lá Estevão nas galeras, né, remando, e no navio onde ele estava tinha esse procônsul que estava doente e ninguém queria cuidar dele. Então, era esse procônsul, Sérgio Paulo, que pegaram o Estevão lá nas galeras e botaram o Estevão para cuidar desse procônsul, e ele se recuperou, né, e em agradecimento o procônsul libertou, né, sem que os outros soubessem, libertou o Estevão e deixou lá a margem do... Não lembro do lugar onde ele estava. E aí, quando em Pafos... todos ficaram sabendo das proezas que Paulo e Barnabé estavam fazendo, das curas, e aí chegou aos ouvidos do procônsul. E ele pediu, manda chamar esses homens aqui. E aí, quando Paulo ouviu o nome, né, Sérgio Paulo, alguma coisa na memória dele, ele lembrou de uma conversa com Pedro, que Pedro contou a vida de Estevão, e contou desse episódio, né, do navio, e que esse homem libertou Estevão. Aí ele falou, é o benfeitor de Estevão. Aí, chegando lá na casa desse procônsul, eles encontraram um homem muito abatido, muito enfermo, mas na fala dele, Paulo percebeu que era um homem de bom coração. Então, Paulo explicou para ele sobre Jesus. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou saber? Você diz que esse Jesus, ele intercedeu por mim mesmo sem eu nem conhecê-lo, como é que eu vou saber disso? Me dá uma prova. Aí Paulo lembrou da história e falou, então vem cá, mais ou menos uns 10 anos você viajava no navio com uma doença muito séria. Ele falou, como é que você sabe disso? Falou assim, os médicos do navio não conseguiram te ajudar, os seus amigos te abandonaram, e apenas um escravo de nome Gesiel, que era o nome de Estevão, né, ficou contigo. E ele falou, sim, é verdade, já comovido, emocionado com isso, falou, é verdade, realmente isso aconteceu. E aí Paulo falou, quando todos te abandonaram, Jesus não te abandonou. Ele enviou até você um escravo, que o que a medicina, né, a ciência da época não conseguiu, o amor de Gesiel conseguiu, ele te curou. E aí ele falou, eu acredito nas verdades divinas. E ele se converteu ao cristianismo e falou, eu vou ajudar no que for possível. Aí Paulo falou, olha, a gente aqui não tem um lugar para se reunir, não temos uma igreja, um templo, a gente se reúne na casa das pessoas. Ele falou, não seja por isso, eu vou fundar uma igreja. Ele fundou a primeira igreja em Antioquia. Eles conseguiram um benfeitor. E nessa mesma situação, né, ocorreu o caso da cegueira de Bar Jesus. Bar Jesus era um bruxo, né, que o procônsul havia contratado para ajudá-lo, auxiliá-lo nessa enfermidade, mas que não teve sucesso, né? E Bar Jesus, vendo, né, que Paulo estava conversando, estava mostrando ao procônsul, né, sobre os ensinamentos do Cristo e curou o procônsul, né, Bar Jesus ficou muito chateado, né, com Paulo e atacou com palavras, enfim. E Paulo, conversando com ele, falou, olha, eu já fui assim, eu também já tive essa postura, né, e para provar para você que você está errado em relação a isso, você vai ficar cego. E nesse momento, Bar Jesus ficou cego, assim como Paulo havia ficado na estrada de Damasco. E ele ficou desesperado, obviamente, ele estava cego, ele não sabia o que fazer. Mas isso foi uma surpresa para Paulo também, tá, gente? Ele confiava totalmente em Jesus, falou assim, vai dar certo. Ele falou, vai ficar cego. E aí ele ficou cego. E ele e Barnabé se olhavam assim, gente, funcionou. E durante 4 horas, Bar Jesus ficou cego. Foi um desespero. Até que depois de muito tempo eles se acalmaram, fizeram uma prece. E aí Paulo foi lá,
deu um passe, né? Em Bar Jesus, ele voltou a enxergar. Aquilo foi como uma lição, para ele perceber que ele realmente estava cego, assim como aconteceu com Paulo. E mesmo assim ele não tomou jeito. Ele não tomou jeito. Depois disso, alguns dias depois, ele encontrou Paulo na rua e falou: vem cá, vamos conversar. me conta aí seus talismãs, o que você usa. Exatamente. Olha, a gente pode conseguir assim. É um precinho bom, me vende. Mas isso é com o tempo, né? As coisas acontecem com o tempo, tem seu tempo para entrar nos eixos. Então, nesse momento, né, Barnabé falou: Paulo, aconteceu a sua Pentecostes, né? O Espírito Santo veio até você e te abençoou e disse: você foi aceito aqui no grupo, né? Você faz parte. E aí também nós vemos nessa passagem que a mediunidade de Paulo começou a aflorar. Ele ficou extremamente feliz com isso, porque era uma aceitação do seu trabalho, né? Que Jesus estava aceitando o seu trabalho. E aí foi nesse momento que aconteceu a mudança, entre aspas, de nome, né? Que Barnabé perguntou a ele por que ele não tinha trocado de nome quando foi batizado por Ananias, lá no início, depois da estrada de Damasco. E Paulo falou que não queria mudar de nome porque ele não queria esquecer o passado dele. Ele não queria esconder o que ele havia sido no passado, porque aquilo foi um aprendizado para ele. Mas como Barnabé insistiu, falou: porque é comum isso acontecer, ele falou: não, então não vou mudar meu nome, eu vou só usar a grafia romana do meu nome. Vou escrever romano. Ao invés de eu escrever Saulo, agora eu vou passar a escrever Paulo. Também por causa do procônsul Sérgio Paulo, que foi o benfeitor de Gesiel. Era uma maneira dele lembrar sempre, né, de Estevão de Gesiel, que foi uma pessoa tão importante na vida dele, uma forma de homenagear. E outro motivo de bênção para eles foram as igrejas, as conversões. Eles faziam muitas curas, eles fundaram muitas igrejas, eles cuidaram de muitas pessoas, muitos corações. Então, isso os enchia de muita alegria. E eles fizeram como a parábola do fermento, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que ficasse levedada toda a massa. Ele conseguiu fermentar a fé, ele multiplicou o cristianismo. Então, com a presença de espírito dele e de Barnabé, fez assim prodígios. E uma das maiores alegrias de Paulo nessa viagem foi ter encontrado Timóteo. Na última cidade por onde eles passaram, eles ficaram hospedados na casa de Lóide, que era a avó de Timóteo, e lá ele conheceu esse menino. Ele só tinha 13 anos quando Paulo o conheceu, e ele era ávido por conhecer sobre o Cristo, a história do Cristo, os ensinamentos, e teve por Paulo uma afinidade muito grande, né? Então ele queria estar com Paulo, ele fazia muitas perguntas, era um tagarela, né? Um perguntador. Então ele perguntava tudo a Paulo e passou a seguir também Paulo, né? Por onde Paulo fosse, e Paulo que o ajudou quando ele foi jogado lá ao monturo após o apedrejamento, Timóteo que cuidou dele, né? Até que Lóide chegasse com Barnabé. Eles criaram um afeto muito grande, né? Paulo, até nas epístolas, escrevia para Timóteo, colocava meu filho muito amado. Então, realmente, ele nutria esse amor muito grande para Timóteo. E foi uma felicidade na vida de Paulo conhecê-lo, assim. Um amor muito bonito. E Timóteo, né, a gente pode fazer essa associação com a semente que caiu na boa terra, né? Se Paulo pode ser entendido também como esse semeador, porque ele saiu também a semear, né? Ele jogou as sementes de cidades onde ele passava e no coração de Timóteo caiu em boa terra e multiplicou. Realmente Timóteo ainda mocinho, ainda jovenzinho, tomava conta daquela igreja e ajudava, curava pessoas, então ele era um homem muito dedicado. Aí acabou a viagem, chegou o momento de voltar para casa, retornando para Antioquia. E ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muitas vezes se viram perplexos com os problemas intricados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos gilvazes, quer dizer, até marcas no corpo eles traziam no rosto, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que entre os espinhos da estrada escabrosa, os 2 companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheias as sementes benditas do Evangelho de redenção. Então, mesmo diante de todas as dificuldades das marcas que eles traziam no espírito e no corpo, eles traziam um espírito cheio de felicidade.
E aí Emmanuel nos fala nessa página, né, prossigamos, que independente da dificuldade que for, gente, vamos caminhar para frente, assim como Paulo, ele sempre caminhou. Eu acho que ele andava muito também para encontrar Jesus. Eu acho que ele encontrava Jesus em cada pessoa que ele ajudava, que ele ouvia, que ele orientava. Então, que possamos, claro, a dificuldade existe, né, como nós falamos, mas que a gente não pare no caminho, que a gente não se entregue, que a gente continue sempre caminhando com fé, com força, porque Deus, ele cuida de todos nós. O que nos falta, gente, ele vai nos suprir, né? Que a força que nós não temos, e com certeza ele vai nos ajudar, até que a gente consiga ter essa força, até que a gente consiga ter essa luz. Então agora a gente vai entrar na segunda viagem, que a gente se alongou bastante. Bom dia. Abaixa um pouquinho. Abaixar um pouquinho. Oi. Pronto. Eu não consigo falar tão baixo quanto a Elaine e Carla, aí tem que abaixar um pouco, senão... Né? Se você quiser tirar o som quando eu estiver falando, pode tirar, porque eu tirei o seu celular sem querer. Bom, a gente vai falar sobre a segunda viagem, né? Bom dia a todo mundo. É muito confortável ficar ali assistindo. Tava bom quando eu estava ali assistindo, agora a gente tem que falar. Ele tem que trabalhar. Bom, a gente vai falar um pouquinho, uma parte da segunda viagem, aí a gente dá uma pausa para vocês se recomporem fisicamente, né? Se alimentarem um pouco, alimentar o estômago, para conseguir continuar na segunda parte, tá bom? Aí, quando a gente pedir para voltar do lanche, né? Sempre tem aquela confusão assim, né? Aquele frenesi assim, fica todo mundo muito feliz, se abraça, se vê e tudo mais. Mas aí quando pedir para voltar, que a gente volte no mesmo clima, no mesmo padrão que a gente se encontra agora, ou tente, para poder, quem continuar falando depois, continuar também de maneira bem tranquila, tá bom? Aí, como Carla e Elaine disseram, né? No retorno da primeira viagem, eles chegam em Antioquia, só que a Antioquia não era mais a mesma. A cidade de Jerusalém não era mais a mesma de quando eles partiram. Elas comentaram no início, né, que eles andavam muito, né, que não tinha WhatsApp, não tinha esses meios de comunicação social. Então, o tempo de viagem era longo, porque era caminhando, quando podia, quando muito, com muito luxo, era cavalo, né? Então, como eles foram a pé andando, não tinha... Passou-se tempo demais e quando voltaram não era mais a mesma. A igreja não tinha mais os fenômenos que foi dito no início, aquele fenômeno, os fenômenos mediúnicos que tinham, né? E isso deixou Paulo e Barnabé preocupados e entristecidos e eles tiveram que chamar a presença de Pedro, né? Então, ali a gente vê que a igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade, perder o sentido de unidade que a caracterizava nos primórdios, né? Começou a ter muito personalismo, começou a ter, e muito importante, em qualquer religião, em qualquer grupo, em qualquer tipo de trabalho, tanto espiritual como profissional, a gente não ter muito personalismo, porque o personalismo destrói um grupo. Quando a gente fala o que a gente acha, sem embasamento, sem usar meios verdadeiros, começa a montar teorias da nossa mente e aplicar essas teorias, isso acaba destruindo a unidade, né? Isso destrói um grupo, isso desfaz um grupo. Infelizmente, porque somos seres humanos falhos, daquela época até hoje, isso aconteceu e acontece, né? Paulo e Barnabé havia voltado de Seleucia para Antioquia em uma fase de grandes dificuldades para a casa do caminho. Ambos perceberam-nas entristecidos. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas, né? Nisso, com essas questões religiosas, porque quando Paulo ainda era Saulo, vamos voltar um pouquinho lá atrás, antes da viagem, ele começou a busca aos cristãos, né?
quando ele começou essas buscas, outros continuaram mesmo eles se convertendo. E nessa época de volta deles, eles encontraram essa perseguição muito mais acerba, muito mais ferrenha, né? Pedro tinha muito amor àquelas pessoas que estavam na casa do caminho, que eram as pessoas com muita necessidade, muito sofridas e que eram abandonadas à margem da sociedade, né? Todo mundo, na época, se a gente se colocar naquela época, a gente percebe que quem tinha alguma doença, ela era excluída. Ela não era tratada, ela não era cuidada, a pessoa era excluída. E na casa do caminho, as pessoas, elas tinham um acolhimento. Só que manter isso era uma coisa muito custosa. Manter um hospital hoje em dia, manter qualquer instituição, seja ela uma igreja católica, uma igreja protestante, um centro com outra filosofia, tem um custo. Hoje em dia a gente percebe que tem que pagar luz, que tem que comprar copo descartável, que a gente tem que manter as cadeiras que a gente senta, que tem que manter as paredes limpas. Isso gera um custo hoje em dia. Imagina naquela época que ninguém cuidava das pessoas desalentadas. Então, eles, além das perseguições políticas, eles estavam passando por dificuldades financeiras. E aí, a gente lendo em primeira hora no livro, Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos, ele tem uma atitude, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquiense. O ex-rabino fixou o apóstolo, que parecia agora o mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria, os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Ou seja, diante daquelas dificuldades todas, perseguição política e dificuldade financeira que a Casa do Caminho passava, Tiago, para que a casa não acabasse, ele mostra que ele ainda mantém os hábitos judaicos e as leis mosaicas com muita força. Mas ele tem essa atitude para que aquela casa que ajudava tantas pessoas não se desfizesse. E no primeiro momento, quando a gente olha às vezes assim, a gente não entende que uma atitude dessa, se ele não tivesse essa atitude, a gente não teria hoje o que a gente tem aqui. A gente não teria a palavra de Jesus, as coisas não estariam tão divulgadas como estão hoje em dia. Mas Paulo, entendamos também o lado de Paulo, ele não compreende muito bem isso, né? Porque ele é muito franco, ele é um espírito muito franco, é um espírito muito forte, ele é um espírito determinado. E ele acha que não devia ser assim. E as coisas tinham que ser diferentes, que a palavra de Jesus tinha que ser clara e franca, não importa o que tinha de fora. Mas a gente também tem que ser medianeiros. Temos que ser pessoas, em alguns momentos, flexíveis. Ou, como eu vi num vídeo essa semana, resilientes. Ter resiliência é uma característica muito importante. A gente não pode ser tão flexível a ponto de amassar e ficar amassado, mas também não pode ser rígido se eu fizer uma pressão aquilo quebrar. A gente tem que ter uma característica de ser modelável, mas voltar ao seu estado inicial quando ser possível. Tiago forçou muito para um lado, né? Paulo forçou muito para o outro, mas Pedro, que era o apóstolo que Jesus mais amava, foi resiliente. Ele teve um momento de fraqueza nessa época e soube se modelar para aceitar a ajuda que receberia dos judeus por Tiago ter aquela atitude e manter a obra de Jesus, que era o mais importante e que não podia acabar. Então, dentro desses três personagens tão fortes, né, tão importantes para a nossa história, porque é por causa deles que a gente tem o que tem hoje em dia, de informação, né, de cultura e fé,
é que a coisa perpetuou. Né? Mas antes de Paulo e Barnabé chegarem na casa do caminho, eles chamam Pedro para poder auxiliá-los na igreja de Antioquia, e Paulo já vinha com a ideia de dar, entre aspas, alforria aos gentios quanto à questão da circuncisão, que para os judeus era muito importante, que para os judeus, para o homem ser considerado puro, sem pecado, né? Caminhar no caminho reto, ele tinha que ser circuncidado. Mas Paulo entendia tão bem a palavra de Jesus que ele sabia que não era necessidade circuncidar ninguém. Inclusive, para ter mais adeptos por cristianismo, ele não podia cobrar aos gentios, que eram de culturas totalmente diversas, que a judaica, serem circuncidados. Então, eles chegam nessa problemática. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicavam-se todos os dias. E a questão dos gentios, e eles têm que conversar sobre aquilo e dialogar e chegar a um comum acordo. Tanto nas questões dos gentios, quanto nas questões financeiras da Casa do Caminho, para que o cristianismo crescesse cada vez mais. Observe então que as dificuldades giram em torno da questão monetária, isso na Casa do Caminho. A casa alimentava mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. E para a manutenção dos trabalhos eram indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade eram inevitáveis. Né? Então foi o que a gente falou um pouquinho. A gente, antes de tudo, né, antes de questões físicas, financeiras, a gente tem que ter questão espiritual muito mais arraigada, muito mais firmada em nós. Mas a gente também não deve esquecer isso. Infelizmente, ou felizmente, não, felizmente, porque a gente precisa passar por essas dificuldades na Terra para saber lidar com isso, e quando a gente mudar de plano, lidar com isso melhor. Lidar com isso com uma maneira mais tranquila, mais amena e mais calma. Então, Paulo e Barnabé consideram que poderiam voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Mas antes disso, vamos falar de um fato interessante. Houve uma reunião na Casa do Caminho, onde participa Tiago, Barnabé e Paulo, né? E mais uma pessoa, eu esqueci agora um momento, desculpem, mas é por causa do nervosismo, né? Porque a gente tenta disfarçar, mas não consegue. Tito, obrigado. Isso, Tito. Que era um rapaz que trabalhava muito com Paulo e Barnabé. E era bem claro nas suas ideias, ajudava muito a eles dois. Só que Tiago só deixa eles participarem dessa reunião que eles tiveram se Tito fosse circuncidado. E Paulo fica daquele jeito, né? Não, isso não pode, porque não pode ser assim, circuncidão não precisa. Mas aí, em determinado momento, vem Pedro, com toda a sua calma e paciência, e conversa com Paulo, e diz: o que é isso, o que é este fato de uma circuncisão diante do trabalho do mestre? Diante de todos esses que nós temos que cuidar e diante de muitos outros que precisam ainda ouvir a palavra do mestre. Paulo, um pouco ainda contrariado, aceita e circuncida Timóteo. E a reunião acontece. E acontece de uma maneira muito positiva, porque Timóteo participa, eles conversam entre si, e resumindo todo o contexto, que aí vocês ficam curiosos e leem como é que foi a reunião toda lá no livro, fica decidido que a circuncisão para os gentios não é preciso que os gentios sejam circuncidados para poder participar serem considerados cristãos, só que eles têm que se abster de comer carnes abafadas com sangue e das questões sexuais. Porque culturalmente as regiões daquela época tinham muitas festas a Deus e etc. que estimulavam essas questões. Nada mais justo, porque na antiga lei, na antiga escritura, realmente não podia comer carnes abafadas com sangue e não poderia também cultivar essas questões sexuais. Mas Paulo conseguiu a vitória
de não circuncidar os gentios. Isso foi muito importante. Aí chegamos nessa questão, né? Então Paulo e Barnabé consideram que poderiam voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Paulo esclareceu: provaríamos nosso desinteresse pessoal, porque aquele trabalho não seria para eles angariarem fundos para pessoas dele, mas sim para a casa do caminho, vivendo a custo do nosso esforço, e recolheríamos dádivas para toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Mas não olhamos para essa viagem como uma viagem só de coleta de fundos, porque Deus sempre coloca as coisas de maneira muito conveniente e propícia para que o trabalho continue. Isso era só um trampolim para que esse trabalho se aumentasse cada vez mais, crescesse cada vez mais. Paulo e Barnabé ainda passaram alguns dias em Jerusalém, antes de retornar em Antioquia, acompanhados agora de Silas, Barsabás e João Marcos. Um pouco no contexto disso aqui, Barnabé vai passar esses dias em Jerusalém na casa de sua irmã Maria, mãe de João Marcos, né? E faz uma promessa a ela: não, nessa viagem vamos levar João Marcos. Enquanto Paulo, ele passa junto a Pedro na casa do caminho, orando, meditando e conversando com Pedro sobre os rumos do cristianismo. Só que Barnabé, como nós, não conversamos claramente sobre as coisas, né? Promete a irmã, mas não fala para Paulo que vai levar João Marcos, aquele João Marcos do início, que tinha suas dificuldades como nós temos hoje em dia, que ainda não estava preparado para alguns tipos de tarefa. E fala para a irmã: não, vamos levá-lo sim. Mas não avisa para Paulo isso. Só que não esqueçamos que Paulo é um espírito muito determinado e certo de suas opiniões, né? No entanto, houve uma divergência sobre a participação de João Marcos nas viagens que seriam feitas a seguir, e foi acordado que a igreja de Antioquia ficaria em Barsabás e Tito. João Marcos e Barnabé viajariam para a ilha de Chipre, Paulo e Silas para Tauro. Só que assim ficou muito seco, né? Nessa decisão, Barnabé e Paulo, eles se desentendem. E Barnabé não entende o ponto de vista de Paulo, e eles têm uma conversa que para Paulo também foi muito sofrido, porque Barnabé teve essa primeira viagem com muito esforço, muita luta, muito companheirismo dos dois, e eles têm que se separar. Mas nessa separação, esqueci de avisar para vocês, né? Normalmente eu me emociono um pouco. Aí alguns que já ouviram falar sabem que eu choro. Aí eu já aviso logo, peço desculpa, porque se eu chorar, vocês entendem. Mas eu acho que eu não vou chorar, porque já deu para recompor aqui, amém? Vamos ver. E Paulo, ele elucida a questão da separação dos dois da seguinte forma: Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou: minha intuição neste sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos. Mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso que nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isto é justo. Mas considero que, no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo.
se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição. Com mais algumas lutas, nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? A tarefa que eles iam executar naquele momento não era uma tarefa como, eu vou cumprir uma profissão, eu vou trabalhar como médico, como um engenheiro, como um arquiteto, como um pedreiro, como um técnico, como um servente. Eu vou mostrar que de fato realmente eu vivo a palavra de Jesus, as leis de Deus. Imagina quão injusto seria Paulo se deixa João Marcos, que ele ainda precisava passar por algumas experiências, fazer aquela segunda viagem. Hoje não teríamos o João Marcos, como as meninas falaram, que aparece no Evangelho. Ele precisava de experiências, mas Barnabé não entendia, porque ainda enxergava com um olhar humano, um olhar familiar, mas em relação à sua família terrena, que não está errado. Porque ele queria ver o sobrinho crescer, que ele queria ver o sobrinho progredir espiritualmente, mas cada um tem o seu momento. Nenhuma tarefa é melhor nem pior do que as outras. Ela é proporcional ao que a gente consegue carregar. E Paulo tem essa lucidez e explica dessa maneira para Barnabé e dá essa solução. Vocês vão para a ilha de Chipre, mantenha a igreja, mantenha o cristianismo lá, mantenha-o vivo lá, enquanto eu, Silas e Paulo continuamos a nossa viagem em outras paragens. E quão importante é nós termos essa visão na nossa vida pessoal, de entendermos que os nossos familiares, é difícil, né? Tem as suas dificuldades e às vezes não nos acompanham. De entendermos que nós temos as nossas dificuldades e não acompanhamos os nossos familiares e julgamos eles estarem errados e às vezes eles estão muito mais certos do que nós mesmos. Nós nascemos em família para exercitar esse primeiro aprendizado. A gente não pode querer ter uma tarefa de querer ser chefe de uma empresa grande, se a gente não é nem bom chefe em família. Como a gente vai querer um cargo importante, pessoal, se a nossa empresa pessoal, que é a nossa família, que são os nossos avós, pais, netos, filhos, irmãos, a gente não sabe gerir? E Paulo mostra isso a Barnabé e dá uma solução muito conciliatória. Paulo já começa a ser mais resiliente, mais flexível nas suas ações, mais flexível não de permissividade, mas de dar uma boa solução para aquelas dificuldades. E a gente dá aquela pausa para fazer aquele lanchinho e a gente volta daqui a uns 15 minutos, tá bom? Então, 20 minutos. Obrigado a todos e fiquem com Deus.